Tá aí mais uma aulinha de constitucional, agora artigos 14 a 16. Hércules, especialista em resolução de questões através das leis, e você está percebendo que a gente está conseguindo esgotar as questões somente com a leitura da lei, certo? Vamos tratar agora dos direitos políticos. Você faz a pausa do vídeo, lê os artigos 14 a 16 sem compromisso, a gente vem aqui e fecha todas as questões que a OAB já fez sobre esses artigos e voltamos com a leitura em conjunto, ok? Vamos lá. Então vamos para o jogo. Velocidade 2 aí no vídeo. Questão 528. Vamos lá. José Maria, no ano de 2016, foi eleito para exercer o primeiro mandato como prefeito da cidade Delta, situada no estado Alfa. Nesse mesmo ano, a filha mais jovem de José Maria, Janaína, de 22 anos, elegeu-se vereadora e já se organiza para um segundo mandato como vereadora. Rosária, 26 anos, a outra filha de José Maria, animada com o sucesso da irmã mais nova e com a popularidade do pai, que pretende concorrer à reeleição, faz planos para ingressar na política disputando uma das cadeiras da Assembleia Legislativa do Estado Alfa. Qual que é a nossa historinha? José Maria, o nosso prefeito, tá? Ele se elegeu em 2016. Ele se tornou prefeito da cidade Delta, situada no estado Alfa. Nesse mesmo ano, a filha mais jovem, a Janaína, também se elegeu vereadora e ganhou, certo? E agora, vereadora, ela já está pretendendo uma reeleição. A Rosária, a outra filha de José Maria, com 26 anos, ela, animada com a situação política do pai e da irmã, ela pretende iniciar sua carreira política também, mas com uma das cadeiras lá da Assembleia Legislativa do Estado Alfa. Diante desse quadro, a família contrata um advogado para orientá-la. Após analisar a situação, seguindo o sistema jurídico constitucional brasileiro, o advogado afirma que, vamos lá, item A, as filhas não poderão concorrer aos cargos almejados, a menos que José Maria desista de concorrer à reeleição para o cargo de chefe do Poder Executivo do município Delta. Muito bem, estamos tratando aqui sobre a inelegibilidade reflexa lá do parágrafo 7º. Você fez a leitura sem compromisso e eu já estou te informando aqui, ó, essa inelegibilidade ela é chamada de reflexa ou indireta. Tá? Então vamos fazer a leitura aqui. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção do presidente da República, de governador de estado ou território e também governador do Distrito Federal e também aqui, ó, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Tá? Então vamos entender, primeira coisa, estamos tratando de que titulares? Titulares do cargo de chefe do Poder Executivo. Tá? Então, ó, presidente, governador e prefeito. E também aqui, ó, quem houver substituído. Tá? Então, vou escrever aqui. Ó, estamos tratando do Poder Executivo, chefe do Poder Executivo. Ou quem houver substituído. Tá? Então, esse é o nosso primeiro destaque. Quem são os inelegíveis? Quem são os inelegíveis? Serão inelegíveis dentro do território de jurisdição do titular, ou seja, dentro do território da União vai haver a inelegibilidade reflexa, dentro do território do Estado vai haver a inelegibilidade reflexa e dentro do território dos municípios vai haver também a inelegibilidade reflexa, dentro de cada um desses territórios aqui, respectivamente, ok? Então, mais uma vez, quem são inelegíveis dentro desse território aqui? O cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção, certo? Quero destacar aqui, ó, segundo grau, tá? Normalmente a lei, sempre quando vai falar de parentesco, ela traz terceiro grau. E aqui nós temos segundo grau, tá? Então tem que destacar aí. Na inelegibilidade reflexa, temos o grau de parentesco
segundo grau, não é terceiro grau, certo? Então são inelegíveis o cônjuge e os parentes de quem? Do presidente, do governador ou do prefeito. Exatamente o chefe do poder executivo de cada um desses entes políticos, ok? E também temos que considerar que qualquer pessoa que houver substituído. E outra pergunta, em que tempo haverá essa inelegibilidade reflexa? Além de ser no respectivo território, temos que considerar também o lapso temporal. 6 meses anteriores ao pleito, 6 meses anteriores à votação, 6 meses anteriores às eleições. Perfeito? Então, 6 meses é o nosso tempo aqui antes da votação. Tá? O chefe do Poder Executivo ou quem o substituiu vai refletir na elegibilidade dos seus cônjuges ou parentes. Depois dessa explicaçãozinha, vamos ver aqui o nosso item. Item A. Por partes, as filhas não poderão concorrer aos cargos almejados. A primeira filha aqui, Janaína, ela já é vereadora e está se organizando para um segundo mandato. Há essa inelegibilidade reflexa para Janaína? Não, porque ela entra na exceção aqui, salvo se já titular de mandato eletivo, ou seja, ela já é vereadora e candidata à reeleição. Ela vai se candidatar à reeleição no mesmo cargo. Então, Janaína, ela não é inelegível. Tá? E agora a filha Rosária, 26 anos, ela quer uma das cadeiras da Assembleia Legislativa do Estado Alfa. Certo? Então, vamos lá. O pai, ele é prefeito do município Delta. Né? Vou botar aqui, município Delta. Vou botar um desenho aqui. E a filha está querendo uma das cadeiras no Estado Alfa. Vou botar um azinho aqui, Estado Alfa. Vou te perguntar, qual que era a jurisdição do José? O José é prefeito na cidade Delta. Ele é prefeito no município Delta. Então, o território de jurisdição do José é o município. A Rosária, ela quer ser deputada no Estado Alfa. Qual que é o território do Estado Alfa? É outro território aqui, Uma coisa é o território do município, outra coisa é o território do Estado Alfa. Então, Rosária, que não está concorrendo à reeleição, ela pode se candidatar pela primeira vez a algum cargo no município Delta? Não, porque o pai dela é prefeito do município Delta. Agora, ela pode se candidatar a algum outro território que não seja dentro do município Delta? Pode. Ela pode se candidatar como deputada estadual dentro do território do Estado Alfa. São territórios diferentes. Perfeito? Então, ela quer se candidatar no Estado Alfa? Ela pode sim. Maravilha? Então, as duas irmãs poderão concorrer aos cargos almejados. Primeira parte do nosso item errado. Segunda parte, a menos que José Maria desista de concorrer à reeleição para o cargo de chefe do Poder Executivo do município Delta. Ele teria que desistir da reeleição se ocorresse algum caso de inelegibilidade reflexa. Certo? Como não há nenhum caso de inelegibilidade reflexa, ele vai poder sim concorrer à reeleição e também as filhas vão poder concorrer aos seus cargos respectivos. Perfeito? Então, item A, errado. Item B. Rosária poderá se candidatar ao cargo de deputada estadual, mas Janaína não poderá se candidatar ao cargo de vereadora em Delta, pois seu pai ocupa o cargo de chefe do Poder Executivo do referido município. Mais uma vez, vamos por partes. Rosária pode se candidatar ao cargo de deputada estadual? Pode, porque o pai é titular de chefe do Poder Executivo dentro do território do município. E ela quer um cargo dentro do território do Estado Alfa. Certo? São territórios diferentes. Primeira parte, certinha. Segunda parte, mas Janaína não poderá se candidatar ao cargo de vereadora em Delta, pois seu pai ocupa o cargo de chefe do Poder Executivo do referido município? Muito bem, já vimos. José é chefe do Poder Executivo dentro do município Delta? Sim. Ele, em regra,
Traz a inelegibilidade reflexa aos seus cônjuges e parentes? Sim, mas a nossa amiga Janaína, ela está dentro da exceção, salvo se já titular de mandato eletivo e candidata à reeleição. Então ela vai se organizando aqui para um segundo mandato como vereadora? Sim. Então, segunda parte do nosso item está errada, tá? Janaína, ela poderá sim se candidatar ao cargo de vereadora, pois ela está se reelegendo. Perfeito? Item C. Item B, errado. Item C. As candidaturas de Janaína para reeleição ao cargo de vereadora e de Rosária para o cargo de deputado estadual não encontram obstáculos no fato de José Maria ser prefeito de Delta. É a nossa resposta, né, gente? É a nossa resposta aqui, ó. Minha mãe até me explicou, ó, vendo meus vídeos, dá pra marcar, cara. Não sabia disso. Vou marcar aqui como certo, porque... Beijo, mãe, né? Porque o prefeito, ele está aqui dentro do município. O território do prefeito é dentro do município. Janaína, ela já é vereadora aqui? Já. Pode candidatar à reeleição? Pode. Opa, e a Rosária, aqui, ó, tá se candidatando no território do estado Alfa. São territórios diferentes, perfeito? Então as duas podem sim se candidatar, pois o cargo de José Maria, nesse caso específico, não é um obstáculo para suas filhas, perfeito? Então item C correto, marcado aqui, viu mãe? Marcado, vamos lá, item D. Janaína pode se candidatar ao cargo de vereadora, mas sua irmã Rosária não poderá se candidatar ao cargo de deputado estadual, tendo em vista o fato de seu pai exercer a chefia do Poder Executivo do município. Mais uma vez, só para ratificar, o território do município é diferente do território do estado. Então, a filha Rosária pode concorrer como deputada estadual no estado Alfa, mesmo o seu pai sendo prefeito no município Delta. Perfeito? Maravilha, item sendo realizado somente com a literalidade da lei. Vamos para o nosso próximo item. André, jovem de 25 anos, é vereador do município M do estado E, portanto, com domicílio eleitoral nesse estado. Suas perspectivas políticas se alteraram quando, ao liderar um grande movimento de combate à corrupção, o seu nome ganha notoriedade em âmbito nacional. A partir de então, passa a receber inúmeras propostas para concorrer a diversos cargos eletivos, advindas, inclusive, de outros estados da federação, a exemplo do estado X. Nessas condições, seduzido pelas propostas, analisa algumas possibilidades. Qual que é a nossa historinha? André, ele é jovem, de 25 anos, e ele já é vereador lá no município M. E esse município M faz parte do estado E. Ele ganhou muita notoriedade e ganhou algumas propostas também para outros cargos eletivos. Então vamos lá. De acordo com a Constituição Federal, ou seja, né, leia a Constituição, que é o que a gente está fazendo, para a gente acertar a grande maioria das questões. Então vamos lá, de acordo com a Constituição, assinale a opção que indica o cargo eletivo ao qual André pode concorrer. Item A, deputado estadual pelo estado X. Vamos por partes. Né? Ele pode ser deputado estadual? Nosso parágrafo 3º, ele traz as condições de elegibilidade. No inciso 6, diz a idade mínima para cada cargo político. Qual que é a idade para ser deputado? Está aqui na nossa linha C. 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. Certo? Ele quer ser deputado estadual? Sim. E ele tem quantos anos? 25. 25 anos. Pode ser deputado estadual? Sim, porque só precisa de 21, ok? Então ele pode ser deputado estadual, primeira parte corretinho. Ele pode ser deputado estadual pelo estado X, muito bem. Outra condição aqui de elegibilidade qualquer, domicílio eleitoral na circunscrição. Ele tem domicílio eleitoral no estado X para concorrer a deputado estadual? Não, né? O domicílio eleitoral dele está no estado E. Não é o que a gente leu aqui, ó. Ele é vereador do município M, dentro do estado E, portanto, com domicílio eleitoral nesse estado. Qual que é o estado de domicílio? Estado E. Tá? Então ele pode ser deputado lá no estado X, outro domicílio eleitoral? Não, não pode. Perfeito? Maravilha. Então item A errado. Item B, deputado federal pelo estado E.
Mais uma vez, para ser deputado federal tem que ter 21 anos. Ele tem 25, ok. E outra condicionante qualquer, domicílio eleitoral na circunscrição. Ele tem domicílio eleitoral lá no estado E? Sim. Então a nossa resposta é a letra B. Perfeito? Maravilha. Vamos lá, seguindo aqui, ó. Item C, senador da República pelo estado E. Ele pode ser senador? Qual que é a idade mínima para ser vereador? Tá aqui, ó. Item a linha A, 35 anos. Para presidente e vice-presidente da República e senador. Se ele tem apenas 25, faltam ainda 10 anos para ele candidatar-se a senador, perfeito? Então, item C, errado, ele não pode ser senador, mas o estado aqui, o domicílio tá certinho? Tá. O domicílio eleitoral tá certinho. O que errou aqui foi somente a idade, certo? E o item D, governador pelo estado E. Ele pode ser governador, vamos ver aqui, ó, a linha B, traz qual idade aqui? Idade mínima de 30 anos para governador e vice-governador de estado e do Distrito Federal. Se ele tem 25 anos, faltam 5 anos para ele completar 30 e poder se candidatar a governador. Item D, errado. O estado E aqui tem problema para ele? Não, porque o domicílio eleitoral dele é justamente o estado E. O que peca é a idade para ser governador. Perfeito? Então, item sendo feito apenas com a literalidade da lei. Vamos lá, seguindo. Wilson, nascido nos Estados Unidos da América com 29 anos de idade, é filho de pais brasileiros. Fluente na língua portuguesa, participa com brilho da política partidária regional de um estado da Federação Brasileira, dominado há várias gerações por sua família. Esta natural inclinação leva seus familiares a incentivá-lo no sentido de concorrer ao cargo de governador do estado, nas eleições que serão realizadas dali a 2 anos. Qual que é a nossa historinha? O Wilson, ele é nascido nos Estados Unidos da América, ele tem 29 anos e é filho de pais brasileiros. Daqui a 2 anos vai ser as eleições, então ele vai ter 31 anos no momento das eleições e por ser fluente ali na política regional, ele está sendo incentivado a ser governador do estado, perfeito? Então vamos lá para nossas questões. Sobre a possibilidade jurídica de Wilson concorrer ao pleito, mais precisamente no que se refere às questões de nacionalidade e de idade, assinale a afirmativa correta. Pode perceber que nacionalidade foi tratada na aula passada, né? E a idade está sendo tratada hoje, tá? Então vamos lá, item A. Wilson já terá completado, na data da eleição, a idade exigível para o exercício do cargo pleiteado, mas somente poderá concorrer caso adquira a nacionalidade brasileira. Muito bem, vamos por partes. Wilson já terá completado, na data da eleição, a idade exigível para o cargo pleiteado. Cadê aqui? Governador. Né? Ele quer ser governador. Qual é a idade mínima para ser governador? 30 anos. Né? A nossa linha B? Sim. E lá na época da eleição ele vai ter quantos anos? 29 mais 2. Ele vai ter 31 anos. Tá? Então ele vai estar com mais de 30 anos, então pode sim ser candidato a governador. Perfeito? Seguindo aqui, ó. Seguindo agora, segunda parte. Mas somente poderá concorrer caso adquira a nacionalidade brasileira. Nacionalidade brasileira é um dos quesitos. Sim, olha aqui o nosso parágrafo 3º, as condições da elegibilidade. A primeira, qual que é a primeira condição? Nacionalidade brasileira. Tá? Então, se ele adquirir a nacionalidade brasileira, ele já vai ter vai ter mais de 30 anos, então ele pode ser governador? Pode. Perfeito? Então, nosso item A aqui, ó, nossa resposta. É a nossa resposta. Veja, apenas a literalidade responde. Eu estou respondendo com segurança ali. É o item A, mesmo sem ter visto os outros itens. Ok? Maravilha. Então vamos lá. Seguindo. Item B. O Wilson poderá concorrer, pois não apenas contemplará o requisito da idade, como, pelo simples fato de ser filho de brasileiros, possui automaticamente a nacionalidade de brasileiro nato. Muito bem. Vamos por partes novamente, já vimos que a primeira parte está correta porque ele vai ter 31 anos nas eleições e ele, concorrendo ao cargo de governador, ele está cumprindo sim com o quesito da idade. Ok? Segunda parte então aqui, ó. Pelo simples fato de ser filho de brasileiros, possui automaticamente a nacionalidade de brasileiro nato?
Muito bem, vamos ler a aula passada, os casos de brasileiro nato, e o nosso amigo Wilson está se enquadrando na linha C. Vamos ler a linha C. Os nascidos no estrangeiro, ó, ele não nasceu nos Estados Unidos, aqui, ó. Wilson, nascido nos Estados Unidos da América, com 29 anos de idade, é filho de pais brasileiros. Pronto. Tá? Então, mais uma vez, os nascidos no estrangeiro, de pai ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Certo? Então é o nosso amigo Wilson. Ele é nascido nos Estados Unidos, ele é de pais brasileiros e, além disso, mesmo ele não sendo registrado na repartição brasileira competente, se ele vem a residir no Brasil a qualquer tempo e depois de atingida a maioridade, ele pode pedir a nacionalidade brasileira, certo? Ele já é maior de idade? Sim, ele tem 25 anos, não, ele tem 29 anos e ele pode pedir a qualquer momento a nacionalidade? Pode, ok? Por isso que essa segunda parte está errada, tá? A segunda parte está dizendo que o simples fato de ser filho de brasileiro já possui automaticamente a nacionalidade de brasileiro nato? Não. Por quê? Ele vai poder ser brasileiro nato? Vai. É o artigo 12, inciso 1º. Mas, como ele não foi registrado em repartição brasileira, ele vai ter que residir no Brasil e pedir a nacionalidade brasileira, ok? Aí sim ele vai poder ser brasileiro nato. O simples fato de ser filho de brasileiro ou mãe brasileira não é suficiente para ser brasileiro nato. Maravilha, itemzinho então errado. Item C. Wilson não estará apto a concorrer nessa próxima eleição para o cargo apontado, pois, mesmo que adquira a nacionalidade brasileira, não possuirá a idade mínima exigida para o cargo. Já vimos. Condições para elegibilidade, nacionalidade brasileira. Se ele pedir a nacionalidade residindo no Brasil, ele vai ser brasileiro? Sim, e vai ser brasileiro nato, ok? Cumpriu, então, a primeira condição. A outra condição que está tratando o item, 30 anos para ser governador, cumpriu também, porque ele vai ter 31 anos na época da eleição, certo? Então ele cumpre sim a condição de idade mínima para governador. Então, item C errado. Item C errado. Item D. Wilson não poderá concorrer, pois, embora a idade não seja um problema, poderá no máximo adquirir o status de brasileiro naturalizado, enquanto o cargo em questão exige o status de brasileiro nato. Mais uma vez, vamos por partes. Wilson ele não poderá concorrer, já vimos que vai poder, né? Pois, embora a idade não seja um problema realmente, a idade não é um problema, porque ele vai ter 31 anos e precisa de 30 anos para ser governador. Qual que é a próxima parte aqui? Ó? Poderá no máximo adquirir o status de brasileiro naturalizado? Não. Já vimos que ele será brasileiro nato. Ele está enquadrado aqui na linha C do nosso inciso 1º do artigo 12. E a outra parte aqui, ó, enquanto o cargo em questão exige o status de brasileiro nato. Para ser governador tem que ser brasileiro nato? Vamos ver o parágrafo 3º aqui do nosso artigo 12, também tratado na aula passada. Quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do STF, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Governador está aqui? Governador está aqui? Não. Então, cargo de governador não é restrito ao brasileiro nato. Perfeito? Maravilha. Vamos seguindo para a nossa próxima questão, mais um item sendo feito apenas com a literalidade da lei. Agora 531. De acordo com a Constituição da República, ou seja, leia a Constituição da República, são inalistáveis e inelegíveis somente os analfabetos e os conscritos. Vamos ler a parte que trata sobre isso, os inalistáveis e os inelegíveis. Parágrafo 2º. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Muito bem, então são apenas 2 casos de inalistáveis, os estrangeiros e os conscritos. E os inelegíveis estão aqui no nosso parágrafo 4º. Quem são os inelegíveis?
os inalistáveis e os analfabetos. Perfeito? Então vamos fazer aqui, ó, para a gente entender legal. Quem são os inelegíveis? Temos os inalistáveis. Vou botar até um izinho minúsculo aqui, ó, para diferenciar inalistáveis e os analfabetos. Ok? E quem são os inalistáveis? A gente viu lá em cima, ó, os estrangeiros e os conscritos. Perfeito? Maravilha. Então vamos voltar aqui para o nosso item, ó. De acordo com a Constituição da República, são inalistáveis e inelegíveis somente os analfabetos e os conscritos. A gente já viu o quê? Quem são inelegíveis e inalistáveis? Os estrangeiros, os conscritos e os analfabetos. Certo? Esses três são os inalistáveis e os inelegíveis. Perfeito? Então, somente os analfabetos e os conscritos? Não. Aqui, os estrangeiros, os analfabetos e os conscritos? Sim. Né? Sim. Inelegíveis e inalistáveis são estrangeiros, conscritos e analfabetos. Tranquilo? Nosso itemzinho certo, item B. Seguindo, somente os estrangeiros e os analfabetos. Mais uma vez, já vimos que os três aqui são os casos de inelegíveis e inalistáveis. Perfeito? E o item D, somente os estrangeiros e os conscritos. Também errado, né, gente? Eita, tá falando aqui que é gabarito D, ó. Rapaz, somente os estrangeiros e os conscritos? Ah, entendi o que ele tá falando. Muito, não, bem mal feito o item. Por quê? Olha aqui, ele tá falando aqui, ó, são inalistáveis e inelegíveis ao mesmo tempo. Faltou, né? O FGV agora aí deu para trás legal, né? Quem são? Ele está perguntando aqui, ó, quem são inalistáveis e inelegíveis ao mesmo tempo? Quem são? Inalistáveis e inelegíveis ao mesmo tempo? Somente os estrangeiros e os conscritos, ok? Porque o analfabeto ele é só inelegível. O analfabeto ele não é inelegível e inalistável ao mesmo tempo. Não. Tá? Entendido a situação? É exatamente isso. Ó. Eu entendi no início que era inelegível e inalistável, tendo como ideia aqui a adição. Entendeu? E não. Ele queria aqui os inalistáveis e inelegíveis ao mesmo tempo. Certo? Por isso que o gabarito é somente os estrangeiros e os conscritos. Entendido? Tranquilo, uma questãozinha bem mal elaborada da FGV. Né? Dessa aí ela ficou devendo, tá? Ficou devendo. Ninguém é perfeito, né? E a FGV também não é sempre perfeita. Questão 532 agora. Juliano, governador do estado X, casa-se com Mariana, deputada federal eleita pelo estado Y, a qual já possuía uma filha chamada Letícia, advinda de outro relacionamento pretérito. Na vigência do vínculo conjugal, enquanto Juliano e Mariana estão no exercício de seus mandatos, Letícia manifesta interesse em também ingressar na vida política, candidatando-se ao cargo de deputada estadual, cujas eleições estão marcadas para o mesmo ano em que completa 23 anos de idade. E a nossa historinha, Juliano, ele é governador do estado X e ele é casado com Mariana, deputada federal eleita pelo estado Y, certo? Então, territórios diferentes, né? Ele é governador no estado X e ela é deputada federal no estado Y. A Letícia era filha de Mariana, de outro casamento. E ela resolve ingressar na atividade política querendo se candidatar a deputada estadual, perfeito? Essa é a nossa historinha. Lembrando que ela vai ter 23 anos de idade no mesmo ano que está marcadas as eleições. Perfeito, vamos lá. A partir das informações fornecidas e com base aonde? No texto constitucional, e é o que a gente está fazendo para a gente acertar nossas questões, assinale a afirmativa correta. Item A. Letícia preenche a idade mínima para concorrer ao cargo de deputada estadual, mas não poderá concorrer no estado X, por expressa vedação constitucional, enquanto durar o mandato de Juliano. Ótimo. Primeira parte do nosso item, então vamos por partes, né? Letícia preenche a idade mínima para concorrer ao cargo de deputada estadual. Qual é a idade mínima para concorrer ao cargo de deputada?
seja estadual, seja federal, qualquer. Tá aqui, ó. A linha C, 21 anos para deputada federal, deputado estadual ou distrital, vice-prefeito e juiz de paz. Perfeito. Então a primeira parte está certinha, né? Se ela vai ter 23 anos no momento da eleição, ela completou a idade mínima de 21. Maravilha. Segunda parte. Mas não poderá concorrer no estado X, por expressa vedação constitucional, enquanto durar o mandato de Juliano. Vamos ler nosso parágrafo 7º. Mais uma vez aqui, ó. São inelegíveis. A inelegibilidade reflexa ou indireta, né? São inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção. Qual é o grau de parentesco de Juliano e Letícia? Juliano, ele é casado com Mariana, sendo que Mariana já tinha uma filha, certo? Então, a Letícia aqui, a filha de Mariana de outro casamento, ela é enteada de Juliano, ok? Qual que é o grau de parentesco deles dois aqui? Primeiro grau, não é? Olha aqui a árvorezinha, ó. Juliano tá aqui, ele casou com Mariana, sendo que a Mariana já tinha uma filha, a Letícia. Ela é parente de primeiro grau de Mariana, consanguínea. Agora, ela é consanguínea de Juliano? Não, ela é parente afim de Juliano, ok? E qual é o grau de parentesco? Primeiro grau, certo? Então, tá aqui, ó, ela vai receber essa inelegibilidade reflexa por conta de Juliano ser governador no estado X? Sim, ó, se aqui é o estado X, dentro desse território, a Letícia não pode se candidatar pela primeira vez a nenhum cargo aqui dentro. Ela pode se candidatar em outros estados? Sim, porque nos outros estados terão outros territórios. Agora, dentro do estado, ó, vou até mudar aqui, ó, estado X do Juliano, ela pode se candidatar aqui dentro desse estado? Não. Então a segunda parte está certa também. Maravilha? Vamos ler de novo aqui, ó. Letícia preenche a idade mínima para concorrer ao cargo de deputado estadual? Sim. A idade mínima é 21 anos e ela vai ter 23. E a segunda parte, mas não poderá concorrer ao estado X por expressa vedação constitucional enquanto durar o mandato de Juliano. Perfeito. Juliano é governador, é chefe do executivo no estado X. Ela é parente afim de primeiro grau de Juliano, então ela não pode concorrer a nenhum cargo dentro desse território por conta da inelegibilidade reflexa. Perfeito? Item A, então, nossa resposta aqui, ó. Marquei o item certo, é o item A. Item B. Uma vez que Letícia está ligada a Juliano, seu padrasto, por laços de mera afinidade, inexiste vedação constitucional para que concorra ao cargo de deputado estadual no estado X. Negativo. Quais são os tipos de parentes que serão afetados pela inelegibilidade reflexa? Os consanguíneos e, por afinidade também, aqui, ó, os afins também, tá? E até que grau serão os consanguíneos e afins? Até o segundo grau. Perfeito? Ou também por adoção. Ótimo. Então, nosso itemzinho errado. Item C. Letícia não poderá concorrer por não ter atingido a idade mínima exigida pela Constituição como condição de elegibilidade para o exercício do mandato de deputado estadual. Já vimos também, a idade mínima para deputado estadual é 21 anos. Como ela vai ter 23, ela conseguiu sim atingir a idade mínima. Item D. Item C errado. Item D. Letícia não poderá concorrer nos estados X e Y, uma vez que a Constituição dispõe sobre a inelegibilidade reflexa ou indireta para os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau nos territórios de jurisdição dos titulares de mandato eletivo. Vamos por partes. Letícia não poderá concorrer nos estados X e Y. No estado X, no estado X, temos Juliano sendo governador. Então ele é chefe do executivo do estado X.
E no estado Y, ó, vou botar aqui, estado Y, nós temos quem? Temos Mariana, que é a mãe de Letícia, sendo deputada federal. Ela é chefe do executivo no estado Y? Não. Ela está num cargo do poder legislativo. Ela não está dentro do poder executivo aqui no estado Y, certo? Então, haverá inegibilidade reflexa por parte de Mariana no estado Y? Não. Só haverá por parte de Juliano no estado X por conta dele ser titular do poder executivo. Perfeito? É esse o nosso entendimento. Então, ela não poderá concorrer nos estados X. No estado X, não. Agora, no estado Y, ela vai poder? Vai. Mariana não está no poder executivo do estado Y, certo? Seguindo aqui, ó, uma vez que a Constituição dispõe sobre a inelegibilidade reflexa ou indireta, é o nosso parágrafo 7º, né? Para os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, sim. E também até por adoção, certo? Ótimo, seguindo. Nos territórios de jurisdição dos titulares de mandato eletivo? Não. Titulares do Poder Executivo. Porque nós temos aqui apenas, referência a presidente, governador e prefeito. Só chefe do Poder Executivo. Poder Legislativo não induz aqui na nossa inelegibilidade reflexa. Perfeito? Ótimo. Vamos lá, então. Item sendo realizado somente com a leitura da lei. Vamos para o próximo. 533. João, rico comerciante, é eleito vereador do município X pelo partido Alfa. Contudo, passados 10 dias após a sua diplomação, o partido político Pi, adversário de Alfa, ajuiza a ação de impugnação de mandato eletivo perante a Justiça Eleitoral, requerendo a anulação da diplomação de João. Alegou o referido partido político ter havido abuso de poder econômico por parte de João na eleição em que logrou ser eleito, anexando inclusive provas que considerou irrefutáveis. João, sentindo-se injustiçado, já que, em momento algum no decorrer da campanha ou mesmo após a divulgação do resultado, teve conhecimento desses fatos, busca aconselhamento com um advogado acerca da juridicidade do ajuizamento de tal ação. Com base no caso narrado, assinale a opção que apresenta a orientação dada pelo advogado. Nossa historinha. O João, ele é um rico comerciante, ele foi eleito para ser vereador no município X, e um partido, o partido Pi aqui, ele ajuizou uma ação impugnando o mandato eletivo depois de 10 dias da diplomação de João. Certinho? Então vamos lá, item A. O partido Pi não poderia ter ingressado com a ação, pois abuso de poder econômico não configura fundamento que tenha o condão de viabilizar a impugnação de mandato eletivo conquistado pelo voto. Vamos aqui para o nosso parágrafo 10. Vamos fazer a leitura aqui, O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Muito bem, então um itemzinho que é respondido apenas com a nossa literalidade do parágrafo 10, né? Vamos ler de novo aqui, O partido político não poderia ter ingressado com a ação, pois abuso de poder econômico não configura fundamento que tenha um condão de viabilizar a impugnação de mandato eletivo conquistado pelo voto. Pelo contrário, né? O abuso do poder econômico é um dos casos, Abuso de poder econômico, corrupção ou fraude são causas possíveis para impugnação de mandato eletivo dentro dos 15 dias contados da diplomação. Então, itemzinho errado. Vamos lá, item B. O partido Pi respeitou os requisitos impostos pela Constituição da República Federativa do Brasil de 88, tanto no que se refere ao fundamento, abuso do poder econômico, para o ajuizamento da ação, como também em relação à sua tempestividade. Indo novamente por partes. O partido Pi respeitou os requisitos impostos na Constituição, tanto no que se refere ao fundamento, abuso de poder econômico? Sim, o abuso de poder econômico é um dos fundamentos possíveis para impugnar mandato eletivo. Certo? E
Também aqui, ó, para o ajuizamento da ação, como também em relação à sua tempestividade. Ele foi tempestivo, ele cumpriu o prazo previsto aqui na nossa Constituição? Cumpriu, né? O prazo é de até 15 dias depois da diplomação. E ele entrou com a ação aqui, o partido político entrou com a ação aqui, ó, 10 dias após a diplomação, ok? Então ele foi tempestivo também, maravilha? Nosso item B é a nossa resposta, bem tranquilo, conforme o nosso parágrafo 10. Item C. O partido P, nos termos do que dispõe a Constituição, não poderia ter ingressado com a ação, pois, ocorrida a diplomação, precluso encontrava-se o direito de impugnar o mandato eletivo de João. Mais uma vez, ele está dizendo aqui que depois da diplomação não pode mais impugnar o mandato eletivo? Pelo contrário, né? Até 15 dias depois da diplomação pode ser impugnado o mandato eletivo, ok? Item C errado. Item D. O partido P só poderia impugnar o mandato eletivo que João conquistou pelo voto popular em momento anterior à diplomação, sob pena de afronta ao regime democrático. Também não, né, gente? Parágrafo 10, então, respondendo tranquilamente nosso item 534. Inelegibilidade aqui, ó. No que concerne às condições de elegibilidade para o cargo de prefeito previsto na Constituição, assinale a opção correta. Mais uma vez, gente, o item diz aqui, ó, previsto na Constituição, leia a Constituição. Maravilha? Então, item A. José, ex-prefeito, que renunciou ao cargo 120 dias antes da eleição, poderá candidatar-se à reeleição ao cargo de prefeito. Vamos ler a nossa Constituição aqui. Agora, ó, parágrafo 5º. O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem houver sucedido ou substituído no curso do mandato poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Certo? E o nosso parágrafo 6º, olha a literalidade aqui, ó. Para concorrerem a outros cargos. Presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. E o que o nosso itemzinho está dizendo aqui? Ele vai ser reeleito ou ele vai concorrer a outro cargo? Vamos ver aqui, ó. José, ex-prefeito que renunciou ao cargo 120 dias antes da eleição, poderá candidatar-se à reeleição ao cargo de prefeito? Ele precisava renunciar? Não. Se ele vai concorrer ao mesmo cargo de prefeito, ó, ele vai ser reeleito? Vai. Ele vai precisar renunciar 6 meses antes do pleito? Não. Precisa renunciar 6 meses antes do pleito se for para concorrer a outro cargo. Perfeito? Então, parágrafos diferentes aqui, parágrafo 5º e 6º. E a nosso itemzinho ele misturou, né? Ele misturou, tá? Se ele concorresse a outro cargo, sim, aí precisava 6 meses antes renunciar. Como ele está querendo se candidatar ao mesmo cargo de prefeito, então não precisa, tá? Não precisa renunciar. Lembrando, quando precisa renunciar, são quantos meses? 6 meses, tá? São 120 dias? Não. Ele precisa renunciar 6 meses antes. Item B. João, brasileiro, solteiro, 22 anos, poderá candidatar-se pela primeira vez ao cargo de prefeito? Vamos ver as nossas condições de elegibilidade. João, ele é brasileiro? É. Então, cumpriu a condicionante aqui de nacionalidade. Solteiro, não importa. 22 anos. Poderá candidatar-se pela primeira vez ao cargo de prefeito? Se ele tem 22 anos, ele cumpriu a idade mínima de prefeito? Está aqui no nosso a linha C do inciso 6. 21 anos para deputado federal, deputado estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. Então, completou 21 anos, pode ser prefeito. E quantos anos ele tem aqui? 22. Certinho? Item certo, letra B. Vamos lá, letra C. Marcos, brasileiro, 35 anos e analfabeto, poderá candidatar-se ao cargo de prefeito? Mais uma vez, vamos por partes. Ele é brasileiro? Pronto, cumpri a nacionalidade brasileira aqui. Ele tem quantos anos? 35 anos. Ele vai poder ser prefeito? Sim, porque para ser prefeito precisa de 21 anos. E ele é analfabeto aqui, ó. Analfabeto. Analfabeto pode ser elegível? Não, é justamente o nosso parágrafo 4º. Olha aqui, são inelegíveis
ou seja, não pode concorrer a um cargo elegível os inalistáveis e os analfabetos, certo? Então, Marcos, sendo analfabeto, ele não pode se eleger, ele é inelegível, certinho? Ótimo. Item C errado. Item D. Luiz, capitão do exército com 5 anos de serviço, mas que não pretende e nem irá afastar-se das atividades militares, poderá candidatar-se ao cargo de prefeito. As disposições dos militares estão aqui no parágrafo 8º. Vamos ler? O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Então tá. Qual é o militar que não é alistável? Qual que é? O conscrito. O conscrito está no serviço obrigatório militar, ele não pode ser alistável, lembra? Aqui o nosso parágrafo 3º, não, aqui ó, 2º. Não podem alistar-se, ou seja, os inalistáveis, quem são? Os estrangeiros e os conscritos. Maravilha? Então, o militar alistável, ou seja, todos os militares que não sejam conscritos, eles são elegíveis, atendidas as seguintes condições. Vamos ver as condições. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Nosso militar aqui em questão, Luiz, ele é capitão do exército, ou seja, ele não é conscrito, e ele tem quantos anos de serviço? 5. Se ele tem menos de 10 anos, ele vai ter que se afastar ou ele vai ser agregado? Você lembra? Aqui é o inciso 1º. Se tiver menos de 10 anos, ele vai ter que ser afastado. E o que o item traz aqui? Ó? Menos de 10 anos, né? Então ele tem 5 anos de serviço, mas que não pretende e nem irá afastar-se das atividades militares, poderá candidatar-se ao cargo de prefeito? Não. Ele vai ter que se afastar, perfeito? Ele vai ter que se afastar porque tem menos de 10 anos. Se ele tivesse mais de 10 anos, ele ia precisar se afastar? Não. Ele ia ser agregado pela autoridade competente. Ele ia ser enquadrado aqui no 2º caso, ok? Maravilha, então vamos seguindo. Nosso item certinho, qual que era mesmo? É o item B aqui, ó. Essa é a nossa resposta, item B. Deixei marcadinho ali. Vamos lá. Seguindo. João, 29 anos de idade, brasileiro naturalizado desde 1992, decidiu se candidatar nas eleições de 2010 ao cargo de deputado federal, em determinado ente federativo. Eleito e após ter tomado posse, foi escolhido para presidir a Câmara dos Deputados. Com base na hipótese acima, assinale a afirmativa correta. Qual é a nossa historinha? Nosso amigo João, ele tem 29 anos de idade. Ele é brasileiro nato? Não. Ele é brasileiro naturalizado. Tá? Naturalizado desde 92. Decidiu se candidatar nas eleições de 2010 e conseguiu ser eleito para deputado federal. Okay? E depois disso, ele foi escolhido para ser presidente da Câmara dos Deputados. Então, com base na hipótese acima, vamos ver aqui os nossos itens. Item A. João não poderia ter se candidatado ao cargo de deputado federal, uma vez que esse é um cargo privativo de brasileiro nato. Aí é nosso artigo 12, parágrafo 3º. Ser deputado é cargo privativo de brasileiro nato? Não. O que é de brasileiro nato aqui, ó, do inciso 2º? Ser presidente da Câmara dos Deputados. Tá? Então, dentre os deputados brasileiros natos e naturalizados, quais que podem ser presidente da Câmara dos Deputados? Somente o brasileiro nato. Ok? Então, João não poderia ter se candidatado ao cargo de deputado federal? Não, poderia sim. Tá? Ele poderia porque deputado não é exclusivo de brasileiro nato. O que é exclusivo de brasileiro nato é presidente da Câmara dos Deputados. Perfeito? Então, item A errado, né? Item B. João não poderia ser deputado federal, mas poderia ingressar na carreira diplomática, em que não é exigido o requisito de ser brasileiro nato. Mais uma vez, nosso parágrafo 3º aqui, inciso 5º, diz que carreira diplomática, ou seja, para ser diplomata tem que ser brasileiro nato. Tem que ser.
certo? Se ele é naturalizado, o João é brasileiro naturalizado, então o João ele poderia sim ser deputado federal e, pelo contrário, não poderia ingressar na carreira diplomática. Tá? Porque para ser diplomata tem que ser brasileiro nato. E a questão diz que diplomata em que não é exigido o requisito de ser brasileiro nato. Não, tem que ser brasileiro nato. Item C. João poderia ter se candidatado ao cargo de deputado federal, bem como ser eleito, entretanto, não poderia ter sido escolhido presidente da Câmara dos Deputados, eis que esse cargo deve ser exercido por brasileiro nato. Exatamente essa questão que trata aqui no nosso parágrafo 3º, né, gente? Ser deputado é cargo privativo de brasileiro nato? Não. O que é cargo de brasileiro nato é presidir a Câmara dos Deputados. Então, isso está bem claro, né? Isso está bem claro. Perfeito? Então, o nosso item C, certinho. Vou ler mais uma vez. João poderia ter se candidatado ao cargo de deputado federal, bem como ser eleito. Sim, porque deputado federal não é cargo privativo de brasileiro nato. Não está no nosso rol do parágrafo 3º. Certo? Mas, entretanto, porém, não poderia ter sido escolhido o presidente da Câmara dos Deputados, eis que este cargo deve ser exercido por brasileiro nato. Aí sim, presidente da Câmara dos Deputados está aqui no nosso inciso 2º e é exclusivo de brasileiro nato. Ótimo, seguindo. Item D. João não poderia ter se candidatado ao cargo de deputado federal, mas poderia ter se candidatado ao cargo de senador da República, mesmo sendo brasileiro naturalizado. Deputado não está aqui no nosso inciso 2º e também senador não está no nosso inciso 3, certo? O que temos aqui é presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado Federal. Reforçando, deputado pode ser brasileiro nato ou naturalizado? Pode. Senador pode ser brasileiro nato ou brasileiro naturalizado? Pode. O que só pode ser brasileiro nato é presidente de uma das casas do nosso Congresso Nacional. Então, o item D também é errado, né? João não poderia ter se candidatado ao cargo de deputado federal? Errado. Poderia sim, tá? Então, a primeira parte está errada. Mas poderia ter se candidatado ao cargo de senador da República? Pode também. Tanto deputado como senador pode. Então, essa segunda parte está tranquila, certo? Aqui, mesmo sendo brasileiro naturalizado. Beleza. Ok? Então, mais um item sendo feito apenas com a literalidade da lei, vamos seguindo. 536, José da Silva, prefeito do município X, integrante do estado Y, possui familiares que pretendem concorrer a cargos elegíveis nas próximas eleições. Sobre a situação, assinar a afirmativa correta. Então, mais uma vez, deve ser sobre inelegibilidade reflexa, né? José da Silva ele é prefeito do município X, integrante do estado Y. Mais uma vez, chefe do Poder Executivo? Sim. Qual território? O município X. Certo, então vamos lá, nossos itens. José da Silva Júnior, filho de José da Silva, que terá 18 anos completos na época da eleição, poderá se candidatar ao cargo de deputado estadual de Y, desde que José da Silva tenha se desincompatibilizado 6 meses antes do pleito. Então vamos lá no nosso parágrafo 7º do artigo 14, e aqui estamos. Então aqui, para ficar legal, já temos o estado Y, vamos botar aqui, município X. Pronto. Município X. José da Silva ele é prefeito dentro do território do município X. E o filho dele, o José da Silva Filho, ele pretende um cargo no estado Y, outro território. É outro território. Então vamos lá. Vamos por partes. José da Silva Júnior, o filho de José da Silva, que terá 18 anos completos na época da eleição, poderá se candidatar ao cargo de deputado estadual de Y. Então, o primeiro critério que temos aí é a idade, né? Se ele tem 18 anos, ele pode ser deputado estadual? Não, porque a idade mínima para deputado estadual é 21 anos, ok? Então, a primeira parte aí já está erradinha, certo? Aqui, e segundo aqui, desde que José da Silva tenha se desincompatibilizado 6 meses antes do pleito, o seu pai, que é prefeito, ele é prefeito aqui no município X, ele vai precisar se desincompatibilizar se algum parente quiser um cargo no estado Y? Não,
Por quê? Territórios diferentes. Território do município está aqui, território do estado está aqui. Territórios diferentes, perfeito? Então, item A totalmente errado. Vamos lá, item B. Maria da Silva, esposa de José da Silva, vereadora do município X, só poderá concorrer novamente ao cargo de vereadora se José da Silva se desincompatibilizar 6 meses antes do pleito. Opa, ela não está no finalzinho aqui? Ela não está na exceção do nosso parágrafo 7º aqui, ó. Salvo se já titular de mandato eletivo e candidata à reeleição. Então ela já é vereadora, ela já é titular de mandato eletivo, ela já é vereadora no município X. Mesmo José sendo prefeito, ele vai precisar se desincompatibilizar para que a sua esposa seja reeleita? Não. Se ela for concorrer à reeleição, não tem problema nenhum, não haverá inexigibilidade reflexa, ok? Então vamos lá, item B também errado. Item C, José da Silva poderá concorrer ao cargo de governador do estado Z, não sendo necessário que renuncie ao mandato até 6 meses antes do pleito? Já vimos também, essa resposta está no nosso parágrafo 6º, né? Quando for concorrer a outro cargo, o que acontece? Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Não é isso, gente, que ele tem que fazer? É isso que ele tem que fazer. Mais uma vez, José da Silva poderá concorrer ao cargo de governador do estado Z, não sendo necessário renunciar ao mandato até 6 meses antes do pleito? Pelo contrário, ele vai ter que renunciar porque ele era prefeito e ele está querendo concorrer a outro cargo. Qual que é o outro cargo? A governador agora. Se ele quer ser governador, ele vai ter que renunciar ao cargo de prefeito 6 meses antes das eleições. E nosso item D, Pedro Costa, sobrinho de José da Silva, poderá concorrer ao cargo de vereador do município X, mesmo que José da Silva não tenha se desincompatibilizado 6 meses antes do pleito. Ótimo. Qual que é o grau de parentesco que gera a inelegibilidade reflexa? 2º grau. O sobrinho é 4º grau, tá? Se o sobrinho é 4º grau, ele vai sofrer dessa inelegibilidade reflexa? Não. 4º grau não, tá? É até 2º grau. É até 2º grau, perfeito? Então, realmente, Pedro Costa, que é sobrinho de José da Silva, ele sofre ali da inelegibilidade reflexa? Não. Se ele não se enquadra no nosso parágrafo 7º, então ele poderá concorrer ao cargo de vereador do município X, mesmo que José da Silva não tenha se desincompatibilizado 6 meses antes do pleito? Sim. Ok? Então, e José da Silva, sendo prefeito aqui, os parentes acima de 2º grau vão poder concorrer a qualquer cargo dentro desse município, dentro desse território. Perfeito? Então, itemzinho sendo feito com a literalidade da lei. Vou marcar aqui, ó, item D a nossa resposta. Vamos para a próxima. 357. A respeito dos direitos políticos, assinar a alternativa correta. O cancelamento de naturalização por decisão do Ministério da Justiça é caso de perda de direitos políticos? Vamos aqui no nosso artigo 15. Vamos fazer a leitura. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, inciso 1º, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Deixa eu perguntar, qual é o único poder que pode realizar uma sentença transitada em julgado? Uma sentença é o judiciário, tá? Então, o cancelamento da naturalização ela só se dá por sentença. O Poder Executivo pode cancelar a naturalização? Não. Tá? Se ela só se dá por sentença, é só o Judiciário que pode cancelar a naturalização. E o nosso item diz que o Ministério da Justiça poderá decidir sobre o cancelamento de naturalização? Não. O Ministério da Justiça não. Só o Poder Judiciário. Certo? Quer reforçar? A nossa última aula aqui, o artigo 12. Aqui, parágrafo 4º. O que diz aqui? Será declarada perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por
sentença judicial. Ok? Só o judiciário pode cancelar a naturalização. Poder executivo, poder legislativo não pode. Muito bem. Então, voltando, nosso item aqui erradíssimo, né? O Ministério da Justiça não pode cancelar a naturalização de ninguém. Item B. A condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, é caso de cassação de direitos políticos. Mais uma vez, vamos ler o nosso artigo 15, ó. É vedada a cassação de direitos políticos. Ponto. Cassar o direito político de alguém é proibido no Brasil. E o que o item diz aqui? A condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, é caso de cassação de direitos políticos? Não. Em nenhum momento no Brasil pode-se cassar os direitos políticos de alguém. Ok? Item C. A improbidade administrativa é caso de suspensão de direitos políticos. Vamos ler. Então, quando pode ocorrer a perda ou a suspensão dos direitos políticos? Nosso inciso 5º diz que por improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Ok? Então, improbidade administrativa é caso de perda ou suspensão? Sim. Então, nosso itemzinho C é a nossa resposta. Tá? Item D. A incapacidade civil relativa é caso de perda de direitos políticos? Vamos ver aqui, nosso inciso 2º traz a incapacidade absoluta. Então, perda ou suspensão dos direitos políticos só por incapacidade civil absoluta. Relativa, não haverá nem perda nem suspensão dos direitos políticos. Tá? Então, o item D também é errado aqui. Okay? Para você ver a situação, olha aqui. Ó. A doutrina ela distingue quais são os incisos referentes à perda e quais são os incisos referentes à suspensão dos direitos políticos. Certo? A nossa doutrina faz essa distinção aqui. Inciso 1º é perda, é suspensão. O inciso 2º é suspensão. O inciso 3º, tá? Né? Então, estou só te trazendo aqui a ideia. Tá? Então, a doutrina ela distingue os incisos com perda e outros com suspensão dos direitos políticos. Mas a literalidade é tão importante que, mesmo sem saber essa distinção doutrinária, a gente consegue fazer o nosso item. Seguindo, os direitos políticos não podem ser cassados. Podem, no entanto, sofrer perda ou suspensão à luz das normas constitucionais pelo seguinte fundamento. Condenação civil sem trânsito em julgado pode ser perda ou suspensão? Vamos ler o nosso inciso 3. Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. O item está dizendo condenação civil sem trânsito em julgado. Pode? Não. Nós só temos a hipótese de condenação criminal transitada em julgado, ok? E vai ser para sempre? Não, só durante seus efeitos. Perfeito? Então vai lá, item A errado. Item B. Incapacidade civil relativa declarada judicialmente. Incapacidade civil relativa é causa de suspensão ou perda dos direitos políticos? Não. Só na incapacidade absoluta. Ótimo. Item C. Cancelamento de naturalização por decisão administrativa. Mais uma vez. Nosso inciso 1º. Cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado. Tá? Então, sentença ela tem que ser necessariamente judicial. Não pode ser decisão administrativa, não. Tem que ser sentença. E quem profere uma sentença é o judiciário. Item C errado, item D, improbidade administrativa, perfeito. Nosso inciso 5º aqui, ó, improbidade administrativa sim é um dos casos de perda e suspensão dos direitos políticos. Maravilha? Aqui, ó, itemzinho marcado, item D, é a nossa resposta, vamos seguindo. Vamos lá, 539, opa, aqui é o partidos políticos. Aqui é a nossa próxima aula, certo? Fechamos então todas as questões. Não houve nenhuma questão de jurisprudência ou doutrina. E agora vamos para a leitura final dos nossos dispositivos. Então, estamos tratando dos direitos políticos, capítulo 4,
do título Direitos e Garantias Fundamentais. Então vamos lá, artigo 14. A soberania popular, deixa eu aumentar aqui. Pronto. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante... Ponto. O que destacamos? A soberania, ela é do povo ou ela é do Estado? Ela é do povo. A soberania não é estatal. A soberania é do povo. E quais são as formas de exercer a soberania? Pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, ok? Destacando aqui, o significado de sufrágio é o direito de votar e ser votado, tá? Bota aqui, ó, votar e ser votado. Tá? Então uma coisa é votar e outra coisa é ser votado. E outra coisa é o direito de votar e ser votado. Entendeu? Uma coisa é o ato, é a ação de votar e ser votado. E outra coisa é o direito de votar e ser votado. Tá? O sufrágio, ele é o direito de votar e de ser votado. Tá? Aqui é o sufrágio ativo, porque está votando, e o direito de ser votado é o sufrágio passivo. Perfeito? E outras formas além do sufrágio, que é o direito de votar, e do voto propriamente dito. Quais são as outras formas de exercer a soberania? Pelo plebiscito, pelo referendo e pela iniciativa popular. Tá? Plebiscito e referendo, você tem que entender o seguinte. Diante de um ato estatal, se houver uma consulta prévia ao ato, você tem que lembrar de prévio. Ó, o prévio é parecido com plebiscito aqui, ó, plebiscito, entendeu? Então, a consulta prévia, vamos ter o plebiscito, certo? E a consulta que é realizada posterior ao ato estatal, nós temos o referendo, ok? E iniciativa popular é a possibilidade do povo iniciar um projeto legislativo. Ok? Vamos aprender isso aqui lá na frente também. Mas já saiba de antemão que a iniciativa popular é uma forma de exercer a soberania. Ok? Maravilha. Seguindo. Parágrafo 1º. O alistamento eleitoral e o voto são... Perceba, novamente. O que é o alistamento eleitoral? É a possibilidade de votar. Tá? É a aquisição do direito de votar, aqui, ó, do sufrágio ativo. Sufrágio ativo é o voto. Tá? E outra coisa é o voto em si mesmo. É o ato de votar. Tá? Então, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Isso aqui é bem intuitivo por conta da nossa experiência. Né? Sabemos que quando fazemos 18 anos temos que tirar o título de eleitor, certo? E passa a ser o momento em que o voto é obrigatório, ok? E o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para quem? Os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18. Mais uma vez, os analfabetos e os maiores de 16 e menores de 18 anos também é algo bem intuitivo por conta da nossa vivência. Sabemos que os analfabetos e os maiores de 16 e menores de 18 anos não são obrigados a votar e nem a ter título de eleitor. Agora, os maiores de 70 anos é um pouquinho mais difícil e a prova sempre bota uma peguinha também. Tá? Então é 60, 70, 65, 75. Para lembrar, o que você vai fazer? Ó? Tá aqui, né? Voto. A palavra voto. A idade dos mais velhos aqui, que é facultativo o voto, o que você faz? Você vira o V 45 graus, ele vai virar um 7. E depois você desce o Ozinho, ele vai virar um 0. Perfeito? Então,
A palavra voto vai fazer você lembrar justamente a idade em que passa a ser facultativo o voto, ok? Aos maiores de 70 anos. Vira o Vzinho 45 graus e também desce o O. Vira o número 70, perfeito? Aqui você mata. Não é 65, não é 60, não é 75, é 70 anos. Seguindo, parágrafo 2º. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. A gente trouxe também isso aqui nas nossas questõezinhas de os inalistáveis, quem são? Os estrangeiros e os conscritos. Todos os militares são inalistáveis? Não, apenas os conscritos. Seguindo, parágrafo 3º. São condições de elegibilidade na forma da lei. Então aqui estamos tratando agora do direito de ser votado. É o sufrágio passivo. Ok? Então vamos ver aqui as condições para poder ser eleito. E vai ser na forma da lei. Vai precisar ter nacionalidade brasileira. Está escrito aqui brasileiro nato? Não. Então nacionalidade brasileira está descrito de forma ampla. Então aqui abrange tanto os brasileiros natos como os brasileiros naturalizados. Tá? Aqui, ó. Tanto os brasileiros natos como brasileiros naturalizados. Ótimo. Seguindo. O pleno exercício dos direitos políticos. Inciso 3. O alistamento eleitoral. Perceba. Então, o sufrágio ativo é condição para exercer o direito de ser votado? Sim. O sufrágio ativo é condição para exercer o sufrágio passivo. Certo? Seguindo. Inciso 4. O domicílio eleitoral na circunscrição. Já vimos também nas nossas questões. Se eu quero ser deputado no estado Y, o meu domicílio eleitoral tem que estar onde? Tem que estar aqui no estado Y. Ok. Seguindo. A filiação partidária, então necessariamente eu tenho que estar afiliado a algum partido para exercer meu direito de ser eleito, e a idade mínima de 35 anos para presidente, vice-presidente da República e senador, 30 anos para governador e vice-governador de estado e do Distrito Federal, 21 anos para qualquer deputado, ou seja, deputado federal ou deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. 18 anos para vereador. Então perceba, quando a pessoa faz 18 anos, ela pode exercer o seu sufrágio passivo? Pode. Ela vai iniciar apenas com o direito de ser vereador, mas já pode sim exercer o seu sufrágio passivo. E não se preocupe, tá? Você vai internalizar tudo isso aqui com a repetição, não se preocupe, você não tem obrigação de entender nada de primeira, certo? Parágrafo 4º. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Já vimos isso também, né? Quem são os inelegíveis? São os inalistáveis, ou seja, os estrangeiros e os militares conscritos, e também os analfabetos. Então esses aqui, eles não podem exercer o seu sufrágio passivo, ok? Seguindo, parágrafo 5º, o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente, certo? Então, estamos tratando aqui somente do poder executivo, presidente, governadores e prefeito. Não tem aqui deputado, não tem vereador, não tem nada aqui, além dos chefes do poder executivo. Então, vamos botar aqui, ó, poder executivo, o chefe do poder executivo, ou quem sucedeu ou substituiu, pode se reeleger? Pode para o mesmo cargo aqui ser reeleito, ok? Desde que apenas por um período subsequente.
Então, no próxima eleição, pode se reeleger novamente? Não. Só pode uma vez, ok? Aqui, ó, 1x. Pela segunda vez não pode não. Segunda vez não. Tá? Por isso que eu deixei em branco aqui. Não pode. Segunda vez não. Vamos agora para o parágrafo 6º. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Então, aqui, ele pode novamente se reeleger pela segunda vez? Não, não pode. Mas pode ser para outro cargo? Vou botar aqui agora Poder Legislativo? Pode, Poder Legislativo pode. Mas se ele quer para outro cargo, o que ele tem que fazer? Ele tem que se desincompatibilizar. Ele tem que renunciar até 6 meses antes das votações. Ok? Vou botar aqui, ó, 6 meses, o número 6 aqui, para você lembrar. Tem que desincompatibilizar. Ok? Muito bem. Agora, se aqui na primeira eleição ele quiser outro cargo que não seja o mesmo, ele pode? Pode. Ele pode vir para o Poder Legislativo? Ele pode ser para outro cargo do Poder Executivo? Pode. Mas tem que haver a desincompatibilização de 6 meses. Ok? É isso que traz o nosso parágrafo 6º, literalidade. Ok? Seguindo. Parágrafo 7º. São inelegíveis. Já vimos também aqui a inelegibilidade reflexa e indireta. Quais são os casos de inelegibilidade reflexa e indireta? São inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau, ou por adoção do presidente da República, de governador do estado, do território, do Distrito Federal também, né? E de prefeito, ou de quem os haja substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então, quais são os titulares de jurisdição que estamos tratando? Os titulares de jurisdição do Poder Executivo. Já escrevemos aqui nas nossas questões, ó. Poder Executivo e também quem tiver o substituído dentro de 6 meses antes do pleito. E essa inelegibilidade ela vai ocorrer dentro do território de jurisdição do titular. Então, se temos aqui um prefeito municipal, a inelegibilidade dos seus cônjuges ou parentes ocorrerá dentro desse território. Se tivermos um governador no território do estado que ele for governador, vai ocorrer a inelegibilidade reflexa dos seus parentes. E também nos municípios que estiverem dentro do território do estado, ok? Vai haver a inelegibilidade reflexa dos parentes. Muito bem, agora, em outro território, em outro estado ou em outro município que não seja parte do território do estado, do governador, haverá inelegibilidade reflexa? Não. Aqui vai poder se eleger, normalmente. E no caso do presidente, qual o território de jurisdição do titular do Poder Executivo da União? O território é todo o país, né? Então, todos os estados e todos os municípios, além dos cargos federais, os parentes estarão com a inelegibilidade reflexa. Entendido? O território da União é todo o país. Certinho? Agora, qual é a nossa exceção? Salvo se o parente ou cônjuge já for titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Se for candidato à reeleição, ele não estará com a inelegibilidade reflexa. Ele já está no cargo eletivo e vai se reeleger. Essa é a nossa exceção. Seguindo, parágrafo 8º. O militar alistável é elegível. Muito bem, então quem são os militares inalistáveis? Os conscritos. Conscrito é inalistável, juntamente com os estrangeiros. Certo? Agora, os outros militares que não são os conscritos, ou seja, os outros militares que são alistáveis, eles são elegíveis? Sim. E olha as condições
para sua elegibilidade aqui, ó, atendida às seguintes condições. Inciso 1º, se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Inciso 2º, se contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Certo? Então, aqui temos um benefício para quem tem mais de 10 anos de atividade militar. Quem tem mais de 10 anos vai precisar se afastar? Não. Só vai ser agregado pela autoridade superior e, no caso ele seja eleito, aí sim, no momento da diplomação, ele passará automaticamente para inatividade. Tá? Agora, se ele não for eleito, ele vai para inatividade? Não. Ele vai ser agregado. Agora, se tiver menos de 10 anos, aí sim, né? Infelizmente vai ter que se afastar para exercer o seu direito de elegibilidade, o seu direito ao sufrágio passivo, ok? Muito bem. Parágrafo 9º, lei complementar. Já destaca aí, tá? Já destaca aí, porque é a primeira vez que estamos lendo lei complementar nos direitos políticos, ok? Então, vamos ver aqui. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta, certo? Então é a nossa repetição que vai fazer a gente internalizar. Então, destacando novamente, é lei complementar, que trata sobre o parágrafo 9º, pois todos os outros dispositivos nós lemos na forma da lei, mediante lei, ok? Então, primeira vez aqui, lei complementar no parágrafo 9º. E podemos destacar também aqui, ó, outros casos de inelegibilidade, tá? Então, a Constituição, todos os casos que nós lemos aqui acima sobre inelegibilidade, poderão ocorrer outros casos? Poderão. Tá? E deve ser necessariamente previsto na Constituição? Não. Lei complementar vai poder trazer outros casos de inelegibilidade. Maravilha. Parágrafo 10º. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Bem tranquilo esse nosso dispositivo de impugnação de mandato eletivo, que vai poder ocorrer perante a Justiça Eleitoral nos 15 dias contados após a diplomação. Certinho? Então temos que ficar ligado aqui no nosso prazo de 15 dias. E quais são os tipos de provas aqui na ação de impugnação? Abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Parágrafo 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei se temerária ou de manifesta má-fé. Então, se o autor agir de forma temerária ou de manifesta má-fé, ele vai ter que responder? Claro, certo? Lembrando que sempre a impugnação de mandato eletivo que lemos aqui no parágrafo 10, essa ação correrá em segredo de justiça. Artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Destacamos também a cassação de direitos políticos. Existe no Brasil? Não. Jamais pode haver cassação de direitos políticos. A única forma é perda ou suspensão de direitos políticos. Não há cassação. Só pode haver perda ou suspensão dos direitos políticos. E quais são os casos? De cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Muito bem, já vimos. Para cancelar a naturalização tem que haver uma sentença do juiz, do Poder Judiciário? Sim, necessariamente uma sentença do Poder Judiciário. E essa sentença tem que estar transitada em julgado? Sim. Para haver perda ou suspensão dos direitos políticos, deve haver uma sentença do juiz transitada em julgado. Próxima possibilidade, incapacidade civil relativa? Não.
Incapacidade civil absoluta. É a única forma de incapacidade que pode haver perda ou suspensão dos direitos políticos. Inciso 3. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Muito bem. Pode haver uma condenação civil transitada em julgado que perde ou suspende os direitos políticos? Não. É só condenação criminal. Condenação criminal transitada em julgado igual ao nosso cancelamento de naturalização, que tem que estar transitado em julgado. Certinho? E vai ser para sempre? Não. Só durante seus efeitos. Inciso 4. Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8. Certo? O que você tem que fazer? Copia aqui o dispositivo. Tá? Ó, aqui, ó, você larga de ser preguiçoso e coloca o dispositivo. Aqui, ó, Ctrl F. Aqui o dispositivo. Ctrl C. Que vem aqui e copia o dispositivo, ok? Sempre que você ler o inciso 4 aqui, você vai ler o artigo 5º que está se referindo aqui, certo? Então aqui deixa anotadinho, cara. Tá? Então, recusa de cumprir obrigação a todos impostos ou prestação alternativa é caso sim de perda ou suspensão de direitos políticos. E aí, o nosso último caso aqui, improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Do mesmo jeito, você vai copiar o dispositivo aqui na frente para sempre fazendo essa leitura em conjunto, ok? Maravilha. Então, improbidade administrativa é caso sim de perda ou suspensão. Seguindo nossa literalidade para finalizar, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Então vamos lá. Aqui tem a data da eleição. Aqui é a nossa data da eleição, certo? Nesse momento aqui, da data da nossa eleição, temos que contar um ano antes para saber quais são as leis que vão ser aplicadas na eleição. Leis de processo eleitoral que estiverem sendo publicadas antes do período de um ano da eleição serão aplicadas aqui na eleição? Sim, essas leis aqui serão aplicadas. Agora, uma lei que for publicada dentro do período de um ano serão aplicadas nessa eleição aqui? Não. Essa aqui não. Ok? Lembrando, ó, vamos fazer a leitura novamente. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação. Haverá o vacatio legis nas leis de processo eleitoral? Não. O que é o vacatio legis? Haverá um determinado momento de publicação da lei e depois da publicação haverá um outro momento em que a lei entrará em vigor, tá? Então aqui temos o momento da publicação e aqui temos o momento em que a lei entra em vigor. Esse período aqui chamamos de vacatio legis, porque a lei está publicada, mas não está vigorando ainda, certo? Agora, no caso de leis que tratarem sobre processo eleitoral, pode haver o vacatio legis? Não, porque a data de publicação é a mesma data em que vai entrar em vigor a lei. Okay? Então aqui, ó, teremos uma data única de publicação da lei e que passa a vigorar a lei também, certinho? Maravilha, fechamos aí nossos direitos políticos. A aula que vem vai ser sobre os partidos políticos e é isso aí.